Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, seja bem-vindo de volta a esse canal de fé, canal de amor com Padre Mariano CICM. Nesse vídeo de hoje, eu quero responder, ou melhor, quero explicar por que a nossa igreja existe a tradição de batizar as crianças e bebês. A pergunta que chegou a mim diz o seguinte: por que vocês batizam crianças e bebês? Eles não entendem nada ainda sobre a fé. Aí eu quero explicar a fé católica sobre o batismo das crianças. Amém? Peço a vocês que se inscrevem no canal, curte para ajudar o crescimento desse canal de fé, canal de amor, assim para muito mais gente aprofundar sobre a nossa fé católica. Compartilha com seus familiares, seus amigos. Amém? Irmãos e irmãs, uma das coisas que diferencia a Igreja Católica de outras igrejas ou denominações é o batismo. Na Igreja Católica, o batismo é dado a crianças, adolescentes e adultos, enquanto nas igrejas não católicas, o batismo só é dado a adultos. Mesmo assim, acontece que também existem diversas igrejas protestantes que batizam crianças. Agora, por que a Igreja Católica oferece o batismo a bebês e crianças? Alguns não católicos dizem que a prática do batismo infantil não está de acordo com a Bíblia, porque não está escrita na Bíblia. Dizem que os bebês e as crianças ainda não entendem a fé. Então, deixe-os escolher a sua fé depois de crescerem. As suas razões podem ser verdadeiras, mas é verdadeiras para elas, verdadeiras para elas, para eles, e não são verdadeiras para os católicos. Existem várias razões pelas quais a Igreja Católica batiza crianças. Primeiro, devemos admitir que não existe versículo na Bíblia que permita explicitamente o batismo de crianças. Mas também não existe nenhum versículo na Bíblia que proíba explicitamente o batismo de crianças. Interessantes, não é? Mas podemos encontrar os ensinamentos de Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 14, onde Jesus disse que deixem as crianças virem a mim, não as impeçam, porque são pessoas como essas que têm o reino dos céus. A partir destas palavras de Jesus, podemos ver claramente que Jesus pediu que essas crianças fossem trazidas a Ele. Por quê? Por que Jesus pediu isso? Porque as crianças ainda não conseguem caminhar sozinhas até Jesus. Deve haver um adulto que os guie para chegar a Jesus. Então, como? A Igreja Católica tem um método, através do sacramento do batismo. O batismo infantil é uma forma que os pais levarem seus filhos a Jesus. Não impeça as crianças de virem a Jesus. Em segundo lugar, quando Jesus ainda era um bebê, com aproximadamente 8 dias de idade, José e Maria levaram Jesus para ser circuncidado e receberam o nome
como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Para os judeus da época de Jesus, a circuncisão era uma iniciação para alguém ingressar na religião judaica. Através da circuncisão, as pessoas foram incluídas na aliança entre Deus e Abraão. Jesus fez isso porque Maria e José eram pessoas que obedeciam às regras religiosas. Nesta base, a Igreja Católica batiza bebês e crianças porque o batismo é a porta da entrada para receber outros sacramentos. Terceiro, na Bíblia diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão quando tinha cerca de 30 anos. Então disseram que todos os seguidores de Cristo deveriam seguir seu exemplo. Pessoas disseram que todos os seguidores de Cristo devem ser batizados quando adultos e imersos em água. A afirmação delas está muito errada. Eu digo que está muito errada. Por quê? Porque o batismo de Jesus e o batismo de seus seguidores foram muito diferentes. A grande diferença entre nosso batismo e batismo de Jesus. Por que diferente? Minha resposta é a seguinte: o batismo de Jesus foi um sinal de solidariedade conosco, humanos, pecadores. Então, o batismo de Jesus é um sinal de solidariedade conosco. Porque Jesus não foi batizado pelos pecados, não. Tá bom? Esta solidariedade foi demonstrada por Jesus quando quis alinhar-se, fica na fila com as pessoas que queriam receber o batismo de João. Jesus não pecou, mas queria se equiparar, se igualar aos humanos pecadores. Nesta história é mostrado muito claramente que no princípio João estava relutante em batizar Jesus. Mas Jesus mostrou que o seu batismo era para cumprir a vontade de Deus. Resumindo, Jesus não foi batizado porque pecou. Crianças e bebês são batizados porque fiquem livres e para que fiquem livres do pecado original. Os adultos são batizados para receberem a remissão de pecados, serem adotados como filhos de Deus e serem unidos como membros da igreja. Portanto, é muito errado equipararmos o nosso batismo ao batismo de Jesus. Quarto, a Igreja Católica tem tradições sagradas que constituem a base da nossa fé. O batismo de bebês e crianças é um legado da igreja primitiva que ainda está bem preservado. Onde está a prova? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15, diz que a Lídia foi batizada junto com toda a sua família. E também, no versículo 16, no versículo mesmo, capítulo 16, versículo 33, diz-se que o diretor da cadeia e sua família foram batizados. Com isso, podemos entender que a Igreja Católica, que a Igreja Primitiva, havia a tradição de batizar toda a família. Na família deve haver crianças, bebês e aqueles que ainda não são adultos. Quinta razão. A Igreja Católica ensina
que é dever dos pais educar os filhos na fé católica. Esta é uma promessa do sacramento do matrimônio, nomeadamente a educação dos filhos na fé católica. Portanto, para as famílias católicas, não digam levianamente, não digam levianamente que deixem os filhos, quando crescerem, escolherem a sua fé. Se os pais católicos dizem isso, significa que quebraram os próprios votos matrimoniais. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 1250 a 1252. E também Lei Canônica, número 867. Então, meus irmãos e irmãs católicas, vocês devem saber que o batismo é um sacramento. O que isso significa? Os sacramentos são sinais e meios de Deus para nos salvar. Assim, quando recebermos o batismo, seja como bebê, criança ou adulto, recebemos de Deus o meio, o sinal da salvação. O apóstolo Paulo disse que quando somos batizados, nascermos de novo. Nascermos do pecado de Adão. Então todos precisamos ser batizados. Amados irmãos e irmãs, pais e padrinhos, a gente nunca deixa bebês e crianças escolhem o próprio alimento para se alimentar. Da mesma maneira, a gente também escolhe e oferece o alimento espiritual para nossas crianças. E depois, eles mesmos, quando crescem, vão confirmar este alimento espiritual através do sacramento de Crisma. Então, não tenhais medo de levar os bebês e as crianças para receber o batismo, porque esse aqui é o caminho certo deixado por Jesus, por tradição da igreja e também por apóstolos. Vocês gostam desse vídeo? Compartilha. Quem compartilha receberá recompensa do Papai do Céu. Amém? Que Deus te abençoe a todos e até próximo vídeo.